Expulsar ele, tá. Capítulo 20. A fim de evitar que essa ameaça fosse cumprida, o Sr. Linton encarregou-me de levar o garoto de manhã bem cedo no pônei de Catherine e acrescentou: como não teremos mais influência sobre você, você não deve dizer à minha filha para onde ele foi. Ela não poderá doravante dar-se com ele e é melhor que ignore a sua proximidade, pois do contrário tenho certeza de que ficaria ansiosa por ir ao morro. Diga-lhe apenas que o pai dele mandou buscá-lo e que ele foi obrigado a nos deixar. Linton relutou muito em sair da cama às 5 da manhã e ficou espantado ao saber que se deveria preparar para a nova viagem. Mas eu tentei dourar a pílula, dizendo-lhe que iria passar algum tempo com o pai, o Sr. Heathcliff, o qual estava tão desejoso de vê-lo, que nem queria esperar que ele se refizesse da grande viagem. Meu pai! Exclamou o garoto perplexo. Mamãe nunca me disse que eu tinha pai. Onde é que ele vive? Preferia ficar com meu tio. Vive a pouca distância daqui, respondi, atrás daqueles morros, tão perto que você poderá vir a pé até aqui quando ficar mais forte. E você deveria estar feliz por para casa e por conhecê-lo. Deve fazer o possível por amá-lo, como amava a sua mãe, e ele o amará também. Mas por que nunca ouvi falar dele? Perguntou Linton. Por que é que ele e a mamãe não viviam juntos como as outras pessoas? Ele tinha os seus negócios aqui no norte, respondi, e a saúde de sua mãe obrigava a viver no sul. Mas por que é que ela não me falava dele? Persistiu o menino. Falava muito do meu tio e há muito tempo que o amo. Como é que eu vou amar o meu pai? Não o conheço. Ora, todas as crianças amam seus pais, falei. Talvez sua mãe pensasse que se falasse muito nele, você iria preferir a sua companhia à dela. Bem, temos que nos apressar. Um passeio a cavalo numa manhã tão linda como está é muito melhor do que mais uma hora de sono. Ela vai vir conosco? Quis ele saber. A menina que eu vi ontem? Agora não, respondi. E o meu tio? Também não. Eu é que vou com você. Linton deixou-se cair outra vez na almofada. Sem o meu tio não vou? Exclamou. Não sei para onde é que você quer me levar. Tentei convencê-lo de que não devia mostrar relutância em conhecer o pai, mas ele se negou obstinadamente a vestir-se e tive de chamar o meu amo para ajudar-me a tirá-lo da cama. O pobrezinho deixou-se finalmente persuadir, após várias ilusórias promessas de que a sua ausência seria curta, de que Cathy e o tio iriam visitá-lo e outras agradáveis mentirosas perspectivas que fui inventando e reiterando durante o caminho. O ar puro e perfumado, o sol brilhante e o passo dócil de Minnie não tardaram a lhe aliviar o desânimo. Começou a fazer perguntas sobre a nova casa e os seus habitantes com maior interesse e animação. O Morro dos Ventos Uivantes é um lugar tão agradável quanto a granja? Perguntou, voltando-se para olhar pela última vez o vale de onde subia uma névoa leve, que logo formou uma nuvem fofa no azul do céu. Não é tão rodeado de árvores, respondi, e nem tão grande, mas pode-se ver toda a região à volta. Tem uma vista linda, e o ar é mais saudável para você, mais fresco e seco. Talvez a princípio ache a casa velha e escura, embora seja a melhor das redondezas depois da granja, e vai dar tantos passeios pela Charneca. Harrington Earnshaw, o outro primo de Cathy e seu também, de certo modo, vai lhe mostrar os lugares mais bonitos. Você vai poder sentar-se ao ar livre e ler um livro nos dias bons, e de vez em quando poderá dar um passeio com seu tio. Ele muitas vezes sobe até os morros. E meu pai, como é que ele é? Perguntou. Jovem e bonito como meu tio? É jovem como ele, respondi, mas tem cabelos e olhos negros e ar mais severo, é mais alto e mais forte. A princípio, talvez não lhe pareça tão meigo quanto seu tio, mas procure ser franco e cordial com ele, e naturalmente ele gostaria mais de você do que qualquer tio, pois você é seu filho. Olhos e cabelos pretos?
repetiu Linton. Não posso imaginá-lo? Quer dizer que eu não sou parecido com ele, não é? Não muito, respondi. Nem um pouco, pensei, olhando com pena para a pele branca, o aspecto frágil e os enormes e lânguidos olhos do meu companheiro, os olhos da mãe, só que, a menos que momentaneamente tocados por uma sensibilidade mórbida, não possuíam sequer um vestígio do espírito dos dela. Que estranho ele nunca nos ter ido visitar, murmurou. Alguma vez me viu? Se viu, deve ter visto. Deve ter sido quando eu ainda era bebê. Não me lembro nada dele. Ora, menino, retruquei. 300 milhas é uma grande distância e 10 anos parecem muito menos para um adulto do que para uma criança. É provável que o Sr. Heathcliff tenha pensado em ir visitá-los verão após verão, mas nunca tenha encontrado uma oportunidade, e agora é demasiado tarde. Não lhe faça perguntas sobre o assunto, só vai aborrecê-lo. O rapazinho fez o restante da viagem absorto nos seus pensamentos até que paramos diante da cancela do jardim. Tentei ler as reações no seu rosto. Olhou para a fachada esculpida e para as gelósias baixas, para os arbustos desordenados e os abetos retorcidos com uma atenção solene, e depois abanou a cabeça. Via-se que desaprovava inteiramente o exterior da sua nova moradia, mas teve a sensatez de não se lamentar. Talvez lá dentro houvesse compensações. Antes que ele desmontasse, adiantei-me e abri a porta. Eram 6:30. A família acabara de tomar o desjejum e a empregada estava tirando a mesa. Joseph, de pé junto à cadeira do patrão, contava-lhe uma história relacionada com um cavalo manco. Harrington preparava-se para o trabalho nos campos. Olá, Nelly, saudou o Sr. Heathcliff assim que me viu. Temia ter de descer o morro e ir eu próprio buscar o que me pertence. Você o trouxe, não foi? Vejamos o que podemos fazer dele. Levantou-se e dirigiu-se para a porta. Harrington e Joseph seguiram-no, boquiabertos de curiosidade, enquanto o pobre Linton olhava assustado para os três. Não tem dúvida, decretou Joseph após uma grave inspeção. Não tem dúvida de que ele não tenha nadinha do patrão. Após ter embraçado o filho, olhando fixamente, Heathcliff soltou uma risada de desprezo. Deus, que beleza! Que coisinha encantadora! Exclamou. Aposto como ele foi criado a cremes e sopinhas, Nelly. Oh, com os diabos, é muito pior do que eu esperava, e Deus sabe que eu não estava nada entusiasmado. Disse a Linton, que tremia para descer do pônei e entrar. Ele não compreendera o significado do que o pai dissera, nem que aquilo tivesse sido dirigido a ele. Na verdade, não tinha sequer a certeza de que aquele desconhecido de rosto sarcástico fosse seu pai. Mas agarrou-se a mim com crescente agitação, e quando o Sr. Heathcliff, sentado-se, lhe disse para se aproximar, escondeu o rosto no meu ombro e desatou a chorar. Calma, calma, calabreso, falou Heathcliff, estendendo a mão e puxando-o rudemente para junto dele, agarrando-lhe depois a cabeça pelo queixo. Nada de bobagens. Nós não vamos comer, Linton. Não é esse o seu nome? Você parece filho só da sua mãe. Onde está a minha marca, rapazinho? Tirou o boné do filho e pôs-lhe para trás os grossos cachos louros, apapou-lhe os braços finos e os dedos estreitos. Durante esse exame, Linton parou de chorar e ergueu seus grandes olhos azuis para inspecionar o examinador. Você me conhece? Você me conhece? Perguntou Heathcliff após ter constatado que todo ele era fraco e franzino. Não, respondeu Linton com um olhar medroso. Mas já ouviu falar de mim, não foi? Não, respondeu novamente o rapaz. Não? Que vergonha a sua mãe nunca lhe ter falado do pai. Fique sabendo que você é meu filho,
e que sua mãe não prestava, já que nunca lhe falou do pai. Não precisa franzir a testa nem ficar vermelho, embora já seja alguma coisa ver que você não tem sangue branco. Seja um bom rapazinho e terá tudo de mim. Nelly, se você está cansada, pode se sentar. Se não está, vá embora. Imagino que irá contar o que vir e ouvir lá na granja e não podemos falar à vontade com você aqui. Bem, retruquei. Espero que trate bem o garoto, Sr. Heathcliff, ou não ficará muito tempo com ele, e ele é a única família que o senhor tem no mundo, lembre-se disso. Vou tratá-lo muito bem, não precisa ter medo, falou ele rindo. Só que ninguém mais deve se preocupar com ele. Quero monopolizar todo o seu afeto. Para começar, Joseph, traga algo para o rapazinho comer. Harrington, seu vadio, já para o trabalho. Sim, Nelly, acrescentou assim que os outros saíram. O meu filho é herdeiro da propriedade onde você mora e eu não gostaria de que ele morresse enquanto não tivesse a certeza de ser seu sucessor. Além do mais, ele é meu filho, e eu sonho com o triunfo de ver o meu filho senhor das propriedades deles, pagando aos filhos deles para cultivarem as terras do seu pai. Esse é o único motivo capaz de me fazer suportar o garoto. Desprezo-o pelo que ele é e odeio-o pelas recordações que ele me traz. Mas essa razão é suficiente. Será tratado tão bem quanto o seu patrão trata a filha. Já tenho um quarto lá em cima preparado para ele, mobiliado no estilo agradável. Contratei um professor para vir 3 vezes por semana, de uma distância de 20 milhas, a fim de lhe ensinar o que ele quiser aprender. Dei ordem a Harrington para lhe obedecer, arranjei tudo de modo a fazer com que ele se sinta acima dos que o rodeiam, um verdadeiro senhor. Lamento, contudo, que ele pouco mereça tanto trabalho. Se algo eu desejava deste mundo era que ele fosse um digno objeto do meu orgulho. Estou desapontado ao vê-lo tão mimado e chorão. Enquanto ele falava, Joseph voltava com uma tigela de mingau de aveia que colocou diante de Linton. O rapaz olhou para a papa com ar de aversão e declarou que não era capaz de comê-la. Reparei que o velho criado também desprezava o garoto, embora não ousasse demonstrá-lo, pois Heathcliff exigia que os serviçais o respeitassem. Não é capaz? Repetiu o velho, olhando para Linton e abaixando a voz com medo de ser ouvido. Mas o menino Harrington nunca comia outra coisa quando era garoto, e o que era bom para ele também é bom para você, eu acho. Não vou comer isso, respondeu Linton irritado. Pode levar a tigela de volta. Joseph pegou no mingau indignado e colocou diante dos nossos olhos. Tem alguma coisa nesse mingau? Perguntou. O que é que havia de ter? Retrucou Heathcliff. Ora, respondeu Joseph, esse menino fino aí diz que não é capaz de comer ele. Também não é para espantar. A mãe dele era igualzinha. Não mencione a mãe dele diante de mim, ordenou Heathcliff, furioso. Traga alguma coisa que ele possa comer e nada mais. Que é que ele costuma comer, Nelly? Sugeri chá com leite e a governanta logo recebeu instruções para o preparar. Afinal, refleti, o egoísmo do pai talvez contribua para que o filho seja bem tratado. Percebe que ele é de constituição delicada e que há necessidade de lhe dar um tratamento especial. Isso será um consolo para o Sr. Edgar. Não tendo mais desculpa para permanecer ali, saí sem ser notada, enquanto Linton repelia timidamente as demonstrações de amizade de um cão-pastor. Mas ele estava demasiado alerta para poder ser enganado. Eu estava fechando a porta quando ouvi um grito frenético e repetido. Não vá embora, não quero ficar aqui, não quero ficar aqui. Mas logo passaram um ferrolho com medo de que ele tentasse sair. Montei em Minnie e parti a trote, terminando assim a minha breve custódia. Capítulo 21. Tivemos um bocado de trabalho com Cathy nesse dia. Ela acordou animadíssima, ansiosa por ir ter com o primo, e tanto chorou e se lamentou ao saber da sua partida que o próprio pai foi obrigado a consolá-la, afirmando-lhe que em breve ele voltaria. Acrescentou contudo, se eu conseguir trazê-lo.
e não havia esperanças disso. Essa promessa foi-lhe de pouco valia, mas o tempo é o melhor remédio, e embora de vez em quando ela ainda perguntasse ao pai quando Linton voltaria, antes que o revisse, esqueceria suas feições de tal maneira que não mais reconheceria. Quando por acaso eu encontrava a governanta do morro nas minhas idas a Gimmerton, costumava perguntar como ia o patrãozinho, pois ele vivia quase tão recluso quanto Catherine, e nunca o víamos. Por ela concluí que continuava com pouca saúde e insuportavelmente caprichoso. Ela me disse que o Sr. Heathcliff parecia detestá-lo cada vez mais, embora se esforçasse por escondê-lo. Antipatizava com o som da voz dele e não podia ficar muito tempo sentado na mesma sala que ele. Quase não falavam. Linton estudava as suas lições e passava as tardes numa pequena sala, ou então ficava na cama o dia todo, pois estava sempre pegando tosses e resfriados e queixando-se de dores de todos os tipos. Nunca vi criatura tão piegas, acrescentou a mulher, nem tão cheia de cuidados consigo mesma. Se eu deixo a janela aberta de noite, o que ele fala? E faz questão de ter a lareira acesa no auge do verão e não suporta o cachimbo de Joseph e tem de ter sempre doces e petiscos e sempre leite, lá ele, sem se importar com os outros. Fica sentado junto à lareira, embrulhado num capote de peles, sempre com uma torrada e chá ou outra qualquer bebida quente para ir bebendo aos pouquinhos. Quando Harrington, por pena, vem conversar com ele, Harrington não é meu rapaz, embora seja bruto, já se sabe que vão acabar zangados, um praguejando e o outro chorando. Acho que o patrão gostaria de ver Earnshaw dar-lhe uma surra se não fosse seu filho, e estou certa de que acabarei expulsando-o de casa se soubesse das exigências dele. Mas foge bem à tentação. Nunca entra na saleta, e quando Linton começa a fazer das suas diante dele, manda-o logo para cima. Adivinhei por aquela descrição que um ambiente de antipatia tinha tornado o jovem Heathcliff egoísta e desagradável, se é que ele já não era assim por natureza, e consequentemente o meu interesse por ele decaiu, apesar de eu ainda sentir pena da sua sorte e desejar que ele tivesse ficado conosco. O Sr. Edgar pedia-me que lhe obtivesse informações sobre o sobrinho. Pensava muito nele, creio, e não se importaria de arriscar-se para poder vê-lo. Certa vez pediu-me que perguntasse à governanta se ele nunca ia ao povoado. Ela respondeu que só fora 2 vezes a cavalo acompanhando o pai, e que ambas as vezes queixara-se de exaustão nos 3 ou 4 dias subsequentes. Se não me engano, a governanta deixou o emprego 2 anos após a chegada do jovem Linton. Outra, que eu não conhecia, tomou-lhe o lugar e ainda continua lá. O tempo correu na granja de maneira agradável, até a menina Cathy completar 16 anos. Nunca festejávamos o dia do seu aniversário, pois era também a data em que sua mãe morrera. O Sr. Edgar invariavelmente passava esse dia sozinho na biblioteca, apenas saindo à noitinha, a caminho do cemitério de Gimmerton, de onde só voltava geralmente depois da meia-noite. Catherine ficava assim entregue a si mesma. Aquele 20 de março era um belo dia de primavera, e assim que seu pai se fechou na biblioteca, Cathy desceu toda pronta para sair e disse-me que pedira licença ao pai para ir dar um passeio pela charneca comigo, e que o Sr. Linton lhe dera licença contanto que não fôssemos longe e voltássemos dentro de 1 hora. Por isso apresse-se, Ellen, exclamou ela. Sei aonde quero ir. É onde está um bando de galinholas. Quero ver se já fizeram seus ninhos. Isso deve ser bem longe, respondi. Não fazem os ninhos na beira da charneca. Não é longe, não, respondeu ela. Cheguei bem perto delas com meu pai. Coloquei o chapéu e saí sem pensar mais no assunto. Cathy pulava à minha frente como um jovem galgo, e a princípio gostei muito de ouvir as cotovias cantando e de sentir o calorzinho do sol enquanto a via correr, os cachos dourados esvoaçando, o rosto suave e puro como uma rosa silvestre e os olhos radiantes de alegria. Era uma criatura feliz, um anjo naquele tempo.
Pena que nunca se sentisse satisfeita. Bem, perguntei, onde estão as suas galinholas, menina? Já devíamos estar perto delas. O portão do parque da granja já está muito longe. É só mais um pouco além, só mais um pouco, Ellen, respondia sempre ela. É só subir aquela colina, atravessar aquele baixio, e quando você chegar ao outro lado eu já terei descoberto as galinholas. Mas havia tantas colinas para subir e tantos baixios para atravessar que comecei a ficar cansada e disse-lhe que tínhamos de parar e voltar para trás. Mas ela me ultrapassara de muito e tive de gritar ou não me ouviu. Ou fingiu não faz... e tive de gritar. Ou não me ouviu, ou fingiu não fazê-lo, pois continuou a correr, obrigando-me a segui-la. Finalmente afundou numa vertente e antes que eu pudesse fazê-la parar estava 2 milhas mais próxima do morro do que da sua própria casa e vi 2 pessoas agarrando-a, uma das quais tive a certeza de ser o Sr. Heathcliff. Cathy fora apanhada roubando ninhos ou pelo menos procurando-os. O morro era propriedade de Heathcliff e ele estava passando uma descompostura nela. Não peguei nem sequer descobri nenhum ninho, afirmava ela, gesticulando. Não queria pegar as aves, papai disse que... Peraí, não queria pegar as aves. Papai disse que me havia muitas aqui. Disse-me que havia muitas aqui e quis ver os ovos. Heathcliff olhou para mim com um sorriso maligno que bem demonstrava saber de quem se tratava e perguntou quem era papai. O Sr. Linton, da granja Thrushcross, respondeu ela. Logo vi que o senhor não me conhecia ou não me haveria falado dessa maneira. Quer dizer que você pensa que o seu pai é muito estimado e respeitado? Volveu ele em tom sarcástico. E quem é você? Quis saber Catherine, com um olhar curioso. Esse rapaz eu já vi antes. É seu filho? Apontou para Harrington, a outra pessoa que em nada mais progredira senão na altura e na força, parecia tão desajeitado e bruto como antes. Senhorita Cathy, interrompi, já vai fazer 3 horas em vez de uma que estamos longe de casa. Temos de voltar. Não, este rapaz não é meu filho, respondeu Heathcliff, empurrando-me para o lado. Mas eu tenho um filho, e você também já o viu. Acho que, embora a sua governanta esteja com pressa, seria boa ideia descansarem um pouco. Por que não caminhar mais um pouco e vir até a minha casa? Uma vez repousadas, o caminho de volta lhes parecerá mais curto e serão bem recebidas. Sussurrei ao ouvido de Catherine que de nenhuma maneira aceitasse aquela oferta que era totalmente despropositada. Por quê? Perguntou ela em voz alta. Estou cansada de correr e a terra está úmida. Não posso sentar-me nela. Vamos, Ellen. Além disso, ele diz que já viu seu filho. Acho que está enganado, mas creio que... Diz que já vi o seu filho. Acho que está enganado, mas creio que sei onde ele mora. Na fazenda onde uma vez entrei ao vir de Penistone Crag. Não é lá? É, venha, Nelly, não resmungue. Ele vai gostar de nos fazer uma visita. Harrington, vá à frente com a menina. Você vem comigo, Nelly. Não, ela não vai a lugar nenhum, gritei, debatendo-me para soltar o braço que ele tinha agarrado. Mas ela já estava quase à porta, correndo a toda velocidade. Harrington não fingiu sequer acompanhá-la, entrou por um atalho e desapareceu. Senhor Heathcliff, o que está fazendo é muito mal feito, continuei. O senhor sabe disso. Ela vai ver Linton e contar tudo tão logo voltarmos a casa e eu terei a culpa. Quero que ela veja Linton, respondeu ele. Está com melhor aspecto esses últimos dias, e não é sempre que isso acontece. Nós a convenceremos a guardar segredo da visita. Que mal há nisso? O mal está em que o pai dela vai me odiar se descobrir que a deixei entrar na sua casa, e estou convencida de que os seus desígnios não são bons, respondi. Os meus desígnios são tão honestos quanto possível, você vai ver, retrucou ele. A minha intenção é que os primos se apaixonem e acabem casando. Como vê, estou agindo generosamente para com seu patrão. A filha dele não tem esperanças de herdar nada, e se ela reagir como desejo, passará a herdeira conjuntamente com Linton. Se Linton morresse, falei, e a sua vida parece precária, Catherine seria a única herdeira.
Nada disso, replicou ele. Não há nenhuma cláusula no testamento que diga isso. A propriedade dele passaria a mim. Mas para evitar disputas, desejo que eles se unam e estou decidido a propiciar esse casamento. Pois estou decidida a não deixá-la mais aproximar-se desta casa, respondi ao chegarmos ao portão onde Cathy já nos esperava. Heathcliff mandou-me calar e, procedendo-nos, apressou-se a nos abrir a porta. A minha jovem patroa deu-lhe várias olhadelas, como se não soubesse o que pensar dele, mas ele sorria sempre que dava com os olhos dela e amaciava a voz ao falar-lhe. E eu fui suficientemente idiota para imaginar que a lembrança da mãe dela pudesse fazê-lo desistir de lhe desejar mal. Linton estava de pé junto à lareira. Devia estar voltando de um passeio pelos campos, pois ainda tinha o boné na cabeça e estava chamando Joseph para lhe levar os sapatos secos. Era alto para a idade, 16 anos incompletos. Seus traços continuavam corretos e tinha a pele e os olhos mais brilhantes do que outrora, embora fosse apenas um brilho temporário, obra dos bons ares e do sol. Quem é aquele? Perguntou o Sr. Heathcliff, voltando-se para Cathy. Será que você sabe? Seu filho? Retrucou ela após examinar primeiro um e depois o outro. Isso mesmo, respondeu ele. Mas é a primeira vez que você o vê? Pense. Oh, como você tem pouca memória. Linton, você não se lembra de sua prima que antigamente tanto nos pedia para ver? O quê? Esse é Linton? Exclamou Cathy, tomada de alegre surpresa. É este o pequeno Linton? Está mais alto do que eu. Você é mesmo Linton? O rapaz aproximou-se. Cathy beijou-o fervorosamente e olharam um para o outro, admirados com a mudança que o tempo operara. Catherine atingira o máximo de sua altura. Sua silhueta era ao mesmo tempo roliça e esbelta, elástica e flexível, e toda ela resplandecia de saúde e animação. O aspecto e os movimentos de Linton eram muito mais lânguidos e seu físico demasiado franzino, mas havia nele uma graça de maneiras que mitigava esses defeitos e lhe dava um ar agradável. Após trocar várias demonstrações de carinho com ele, Cathy avançou para o Sr. Heathcliff, que estava à porta, dividindo a sua atenção entre o que se passava dentro e o que se desenrolava lá fora, fingindo preocupar-se mais com o exterior, quando na verdade observava o que acontecia na sala. Então o senhor é o meu tio, disse ela, altejando-se para beijá-lo. Na verdade, ele não é seu tio não, mano. Achei-o logo simpático, embora o senhor a princípio estivesse zangado. Por que não costuma ir à granja com Linton? Viver todos estes anos tão perto de nós e nunca nos ter ido visitar é estranho. Qual a razão disso? Fui à granja vezes demais antes de você nascer, respondeu ele. Pare com isso. Se você quer beijar alguém, beije Linton. Eu não sou homem para beijos. Ellen, sua perversa, exclamou Catherine, atirando-se sobre mim aos beijos. Sua má! Não querer que eu entrasse? Doravante vou vir até aqui todas as manhãs. Posso, tio? E de vez em quando vou trazer o meu pai. O senhor não gostaria disso? Claro que gostaria, replicou ele, mal contendo uma careta resultante da sua profunda aversão pela ideia. Mas escute, continuou, voltando-se para a menina. Pensando bem, acho melhor contar-lhe. O seu pai tem má vontade contra mim. Brigamos há anos atrás, brigamos seriamente, e se você lhe disser que veio aqui, ele vai proibi-la de voltar. Portanto, você não deve dizer-lhe nada, a menos que não queira nunca mais ver o seu primo. Pode vir se quiser, mas não de maneira que ele saiba disso. Por que foi que brigaram? Perguntou Catherine, desanimada. Ele achava que eu era demasiado pobre para me casar com a irmã dele, respondeu Heathcliff, e não me desculpou quando consegui conquistá-la. O seu amor próprio ficou ferido. Ele procedeu mal, exclamou a menina. Um dia ainda hei de lhe dizer isso, mas Linton e eu nada temos com a briga. Está bem, não virei aqui. Ele irá me visitar na granja. É longe demais para mim, murmurou o jovem. Caminhar 4 milhas daria cabo de mim.
Não, venha você aqui de vez em quando. Não todas as manhãs, mas uma ou duas vezes por semana. O pai lançou-lhe um olhar de fuzilante desprezo. Receio, Nelly, está perdendo o seu tempo, resmungou ele. A senhorita Catherine, como o pobre diabo a chama, vai acabar descobrindo o que ele é e mandando plantar batatas. Se em vez dele fosse Harrington, sabe que 20 vezes por dia eu cobiço Harrington com toda a sua degradação. Se ele fosse filho de outro, acho que o amaria. Mas acho também que ele está a salvo do amor dela. Vou colocá-lo contra aquela mesquinha criatura, a não ser que ela se remexa demasiado. Calculamos que ele mal chegará aos 18 anos. Veja que vergonha. Está tão absorto em mudar de sapatos que não olha para ela. Linton! Que é, pai? Respondeu o rapaz. Você não tem nada para mostrar à sua prima? Nem um ninho de coelhos? Leve ao jardim antes de trocar os sapatos, ou a cavalariça para ver o seu cavalo. Será que você não prefere ficar aqui? Perguntou Linton, dirigindo-se a Kathy num tom que bem expressava a sua relutância em sair de onde estava. Não sei, respondeu ela, deitando uma olhadela para a porta e evidentemente ansiosa por sair. Ele se manteve sentado e aproximou-se mais do fogo. Heathcliff levantou-se, caminhando-se para a cozinha e dali para o pátio, chamando por Harrington. O rapaz respondeu e dali a pouco os dois voltaram. Via-se que o jovem se lavara pelo rubor das faces e o molhado dos cabelos. Deixe-me perguntar-lhe, tio, exclamou Cathy, lembrando-se do que a governanta lhe tinha dito. Esse aí não é meu primo, é? É, respondeu ele. É sobrinho de sua mãe. Você não gosta dele? Catherine torceu o nariz. Não o acha bonito? Continuou o Sr. Heathcliff. A impudente criaturinha ergueu-se nas pontas dos pés e sussurrou qualquer coisa ao ouvido do tio. Ele riu, mas Harrington fechou a cara. Percebi que era muito suscetível a pressupostas ofensas e tinha evidentemente noção da sua inferioridade, mas o seu amo ou guardião fez com que ele desfranzisse a testa, dizendo-lhe: Você parece ser o favorito, Harrington. Ela diz que você é um. Que foi que ela disse? Bem, algo muito agradável. Vá você mostrar-lhe a fazenda e porte-se como um cavalheiro, hein? Não diga palavrões, não olhe para a mocinha quando ela não estiver olhando para você e nem quando ela estiver. E quando falar, pronuncie bem as palavras e conserve as mãos fora dos bolsos. As mãos fora dos bolsos. Vamos, mostre-se gentil para com ela. Ficou observando o par que passava por baixo da janela. Earnshaw olhava para o lado oposto à sua companheira. Parecia contemplar a paisagem tão conhecida com o interesse de um artista e de um forasteiro. Catherine olhava disfarçadamente para ele com ar de admiração. Vendo que ele não falava, voltou a sua atenção para outras coisas e começou a cantarolar a fim de compensar a falta de conversa. Ai meu Deus. Dobrei-lhe a língua, observou Heathcliff. Ele não ousará pronunciar uma única sílaba. Nelly, você se recorda de mim com a idade dele? Não, alguns anos mais moço. Alguma vez eu pareci tão estúpido, tão burro, como diz Joseph? Pior até, respondi, porque mais recalcado. Sinto prazer em vê-lo, continuou ele como se pensasse em voz alta. Satisfez as minhas expectativas. Se tivesse nascido idiota, eu não gostaria tanto. Mas ele não é idiota e compreendo bem os seus sentimentos, pois já foram os meus. Sei o que ele está sofrendo agora, por exemplo, e sei que é apenas o começo do que há de sofrer, e que ele nunca será capaz de emergir da sua crosta de rudeza e ignorância. Consegui mantê-lo mais dependente do que o canalha do pai dele me mantinha, e mais inferiorizado, pois ele se orgulha da sua animalidade. Ensinei-o a desprezar tudo quanto não é animalesco como coisas bobas e fracas. Não acho que Hindley ficaria orgulhoso do seu filho se o pudesse ver.
quase tão orgulhoso quanto eu estou do meu. Mas há uma diferença. Um é outro empregado para revestir o chão, o outro é latão lustrado a fim de parecer prata. O meu não tem por onde se possa pegar nele, mas eu hei de ter o mérito de esporeá-lo até onde ele possa ir. O dele tinha qualidades de primeira que se perderam, embotei-as completamente. Eu nada tenho a lastimar, ele teria muito. E o melhor da festa é que Harrington gosta tanto de mim, você há de convir que nisso eu ganhei de Hindley. Se o patife se erguesse do túmulo para me censurar pelos prejuízos causados ao filho, eu teria o divertimento de ver o filho voltar-se contra ele, indignado por ousar atacar o seu único amigo neste mundo. Heathcliff soltou uma risada diabólica ao pensar naquilo. Eu não fiz comentários, pois vi que ele não os esperava. Entretanto, o nosso jovem companheiro de sala, que estava sentado longe demais para poder ouvir o que se dizia, começou a mostrar sinais de impaciência, provavelmente arrependido de se ter privado da companhia de Catherine por excesso de comodismo. O pai reparou nos olhares ansiosos que ele dirigia para a janela e na mão que se estendia irresolutamente para o boné. Levante-se, seu preguiçoso! Exclamou, fingindo entusiasmo. Corra atrás deles! Estão bem ali no canto, junto das colmeias. Linton reuniu forças e saiu de perto da lareira. A gelósia estava aberta e quando ele saiu ouviu Cathy perguntar ao seu insociável acompanhante o que queria dizer a inscrição por cima da porta. Harrington olhou para cima e coçou a cabeça igual a um palhaço. É qualquer coisa, respondeu. Não consigo ler. Não consigo ler nada. Não consegue ler nada? Exclamou Catherine. Pois eu posso. Está escrito em inglês. Só quero saber por que está aí. Linton riu pela primeira vez para mim. Ele não conhece nem as letras, disse para a prima. Não é de espantar que... Nossa, que exista alguém tão burro. Ele é normal? Perguntou Cassie com ar sério. Ou será débil mental? Minha no... Perguntei-lhe 2 vezes e ele fez uma cara tão estúpida. Meu Deus, que acho que não me entendeu. Quanto a mim, mal posso entendê-lo. Linton riu de novo e olhou provocadoramente para Harrington, que naquele momento parecia estar entendendo muito bem. Não há nada com ele, a não ser a preguiça, não é, Earnshaw? Minha prima pensa que você é idiota. Aí tem você a consequência do seu desprezo pelo estudo, como você diz. Já reparou, Catherine, no horrível sotaque dele? Ora, que diabo tem nisso? Rosnou Harrington, mais habituado a responder ao seu companheiro de todos os dias. Ia falar mais, mas os 2 primos explodiram num ataque de riso. A minha jovem ama, encantada de descobrir que poderia transformar aquela estranha pronúncia no motivo de divertimento. Que é que o diabo tem a ver nessa frase? Retrucou Linton. Papai disse-lhe para não usar palavrões, mas você dá sempre um jeito de praguejar. Tente comportar-se como um cavalheiro, vamos. Se você não fosse um maricas, juro que agorinha mesmo lhe esborrachava a cara, respondeu o furioso rapaz, retirando-se com o rosto em fogo de raiva e vergonha, pois tinha consciência de haver sido insultado. Mano, tá virando a mesma coisa que no princípio, cara. Tendo como eu ouvido a conversa, o Sr. Heathcliff sorriu ao ver a reação de Harrington, mas logo a seguir lançou um olhar de singular aversão ao jovem par, que continuava a conversa junto à porta. O rapaz, todo animado a comentar os defeitos e as deficiências de Harrington e a contar anedotas baseadas nele, e a moça rindo do que ele dizia sem pensar na maldade que demonstrava. Comecei a sentir mais repulsa do que compaixão por Linton e a desculpar até certo ponto o pai por lhe ter desprezo. Ficamos no morro até a tarde. Não pude arrancar Cathy dali senão quando ela se resolveu a ir embora. Felizmente, porém, o meu patrão não saíra do seu quarto e não notara a nossa prolongada ausência. A caminho de casa tentei esclarecer Cathy sobre a verdadeira natureza das pessoas que acabávamos de deixar, mas ela meteu na cabeça que eu tinha algo contra elas.
Ora, exclamou, você se põe do lado do papai, Ellen. Você é parcial. Senão nunca me haveria enganado durante anos, dizendo-me que Linton morava muito longe daqui. Estou muito zangada com você. Só que por outro lado estou tão feliz que nem posso ficar zangada. Mas você não deve dizer nada contra meu tio. Ele é meu tio. Lembre-se, e vou ralhar com papai por ter brigado com ele. Assim por diante, até eu me convencer de que não adiantava dizer-lhe que se enganava. Ela não falou da visita essa mesma noite porque não viu o Sr. Linton, mas no dia seguinte contou-lhe tudo para minha tristeza. Se bem que eu sentisse um certo alívio, pois achava que o pai seria capaz de orientá-la e preveni-la melhor do que eu. Mas ele relutou em dar-lhe motivos satisfatórios para que ela evitasse manter relações com a casa do morro, e Catherine gostava de boas razões para todas as objeções às suas vontades de menina mimada. Papai! Exclamou logo de manhã. Imagine quem eu vi ontem ao passear pela charneca. Papai, você estremeceu. Consciência pesada, não é? Eu vi, mas vou lhe contar como foi que eu descobri e como descobri que Ellen me enganou, embora fingisse ter pena de mim quando eu esperava que Linton voltasse. E contou em detalhes o desenrolar do passeio e suas consequências. Embora me lançasse mais de um olhar de reprovação, meu patrão nada disse até ela terminar. Puxou-a então para ele e perguntou-lhe se sabia por que razão lhe tinha ocultado a proximidade de Linton. Pensaria ela que fora para negar-lhe um prazer que ela pudesse ter sem contratempos? Foi porque você não gosta do Sr. Heathcliff, respondeu ela. Nesse caso, você pensa que eu me importo mais com os meus próprios sentimentos do que com os seus, não é, Cathy? Disse ele. Não. Não foi porque eu não gostasse do Sr. Heathcliff, mas porque ele não gosta de mim. E porque é um homem diabólico cuja maior alegria é desgraçar e arruinar as pessoas a quem odeia, se elas lhe derem a menor oportunidade. Saiba que você não poderia manter relações com seu primo sem entrar em contato com ele. E Eita, pera, sabia, né? E sabia que ele a detestaria por minha causa. Por isso, para o seu bem e nada mais, tomei precauções para evitar que você voltasse a ver Linton. Pensava explicar-lhe isso quando você fosse mais velha e me arrependo agora de não ter feito antes. Mas o Sr. Heathcliff foi muito simpático, papai, objetou Catherine, nada convencida. E não pôs obstáculos a que eu e Linton voltássemos a ver-nos. Disse que eu podia ir lá quando quisesse, mas que eu não lhe devia dizer porque você brigaria com ele e não lhe perdoava ter casado com a tia Isabela. E é verdade, você é que tem a culpa. Ele pelo menos quer que eu e Linton sejamos amigos, você não. Vendo que ela não acreditava no que ele lhe dizia sobre a perversidade do tio, o meu amo delineou rapidamente a conduta dele para com Isabela e a maneira pela qual se apossara do morro dos ventos uivantes. Não aguentava falar muito desse assunto, pois ainda sentia o mesmo horror e a mesma repulsa pelo antigo inimigo que sentia desde a morte da senhora Linton. Ela ainda poderia estar viva se não fosse por ele. Era o seu constante e amargo pensamento, e a seus olhos Heathcliff aparecia como um assassino. Cathy, que não conhecia más ações exceto as suas pequenas desobediências, injustiças e demonstrações de cólera baseadas na sua educação mimada e no seu temperamento apaixonado, de que se arrependia assim que as cometia, ficou espantada com a existência de um espírito capaz de passar anos arquitetando vinganças e levá-las a cabo sem o mínimo remorso. Tão impressionada e chocada ficou ante aquela nova visão da natureza humana, até então excluída de todos os seus estudos e pensamentos, que o seu pai achou desnecessário continuar. Acrescentou apenas: mais tarde você saberá, minha querida, por que motivo eu não quero que você frequente a casa ou a família dele. Agora volte às suas ocupações e não pense mais neles. Catherine beijou o pai e durante 2 horas dedicou-se sossegadamente às lições, conforme era costume. Depois acompanhou-o no seu passeio e o dia se passou como de hábito. Mas à noite, quando subi ao quarto para ajudá-la a despir-se, encontrei-a chorando ajoelhada à beira da cama.
Deixe disso, bobinha, exclamei. Se você tivesse sofrimentos reais, teria vergonha de gastar uma lágrima sequer por causa de uma pequena contrariedade. Você nunca teve um sofrimento real, Catherine. Suponha por um minuto que seu pai e eu morrêssemos e você ficasse sozinha no mundo. Como se sentiria então? Compare o seu atual aborrecimento com uma aflição dessas e agradeça a Deus pelos amigos que tem em vez de querer ter mais. Não estou chorando por mim, Ellen, retrucou ela, e sim por ele. Esperava que eu fosse lá amanhã e ficará tão desapontado. Esperará por mim e eu não irei. Bobagem, retruquei. Você julga que ele tem pensado tanto em você quanto você nele? Acaso não tem Harrington para lhe fazer companhia? Ninguém chora por perder um parente que só viu 2 vezes. Linton imaginará o que aconteceu e não pensará mais em você. Mas será que não posso escrever-lhe um bilhete dizendo-lhe por que não posso ir lá? Perguntou ela, pondo-se de pé. E mandar-lhe os livros que lhe prometi emprestar? Os livros dele não são tão bons quanto os meus e ele ficou interessadíssimo em que eu os emprestasse a ele. Não posso, Ellen? Não, não pode, respondi categoricamente. Ele depois lhe escreveria e a correspondência nunca mais teria fim. Não, as relações entre vocês dois têm de terminar completamente. É isso que seu pai espera e o que será feito. Mas como é que um bilhetinho de nada? Insistiu ela com ar de súplica. Silêncio! Atalhei. Nada de bilhetinhos. Vá para a cama. Ela me lançou um olhar furioso, tão furioso que a princípio me recusei a beijá-la. Cobri-a e fechei a porta aborrecida, mas arrependendo-me voltei pé ante pé ao quarto e, para meu espanto, dei com ela de pé junto à escrivaninha com um pedaço de papel branco à sua frente e um lápis na mão que ela tratou de esconder ao me ver entrar. Você não arranjará ninguém para mandar bilhete algum, Catherine, falei, mesmo que eu escreva e vou apagar a vela. Coloquei o extintor sobre a chama, recebendo ao fazê-lo uma palmada na mão e um atrevido mulher horrível. Saí de novo do quarto e ela passou o ferrolho na porta, num dos seus piores acessos de má criação. A carta foi concluída e entregue ao destinatário por um jovem leiteiro do povoado. Mas isso eu só vim a saber mais tarde. O tempo foi se passando e Kathy recobrando o bom humor, embora desse para se meter pelos cantos e de vez em quando, se eu chegasse perto quando ela estava lendo, a visse estremecer e curvar-se sobre o livro, como se o quisesse esconder, e percebesse beiradas de papel solto aparecendo por entre as páginas. Ela também passara a descer bem cedo de manhã e a ficar na cozinha como se estivesse à espera de algo, e tinha uma pequena gaveta numa escrivaninha da biblioteca onde remexia horas seguidas e cuja chave tinha o cuidado de guardar. Um dia em que ela examinava a gaveta, observei que as coisas que anteriormente guardava nela haviam sido substituídas por pedaços de papel dobrado. Minha curiosidade e minhas suspeitas foram logo despertas e decidi ver quais seriam seus misteriosos tesouros. À noite, tão logo ela e o patrão subiram para os seus aposentos, procurei entre as chaves da casa uma que servisse na fechadura da gaveta. Uma vez aberta, esvaziei todo o seu conteúdo para o meu avental e levei-o comigo, a fim de passá-lo calmamente em revista no meu quarto. Embora suspeitasse, ainda assim fiquei surpresa ao descobrir que havia um monte de cartas, quase uma por dia, de Linton Heathcliff, respostas a missivas enviadas por ela. As mais antigas eram curtas e escritas num tom embaraçado. Aos poucos, porém, tinham se transformado em copiosas cartas de amor, ridículas, como era natural devido à idade.
mas aqui e ali com passagens que me pareciam tiradas de alguma fonte mais experiente. Algumas me impressionaram como estranhas misturas de ardor e prosaísmo, começando num tom sincero e concluindo no estilo afetado, palavroso que um colegial usaria ao se dirigir a uma amada imaginária incorpórea. Não sei se Kathy se satisfazia com aquilo. A mim pareciam boas para se jogar no lixo. Após ter lido algumas, amarrei-as num lenço e coloquei-as de lado, voltando a fechar a chave à gaveta vazia. Seguindo seu costume, na manhã seguinte, Kathy desceu bem cedo e foi logo para a cozinha. Vi-a dirigir-se para a porta ao ver chegar um rapazinho que vendia leite no povoado, e enquanto lhe enchiam as vasilhas, ela enfiou algo no bolso do casaco dele, ao mesmo tempo que retirava alguma coisa. Dei a volta ao jardim e fiquei à espera do garoto que lutou valentemente em defesa do que lhe havia sido confiado. Derramamos metade do leite, mas consegui tirar-lhe a carta de Kathy e, ameaçando-o de sérias consequências se ele não fosse direto para o povoado, desdobrei-a e ali mesmo pus a lê-la. Era bem mais simples e eloquente do que a correspondência do primo, num estilo bonito e igualmente idiota. Abanei a cabeça e entrei pensativa em casa. Como o dia estava chuvoso, ela não podia sair a passear pelo parque, e ao terminar o estudo matinal correu para sua gaveta. Seu pai estava lendo à sua mesa de trabalho, e eu propositadamente entregara-me ao conserto de umas franjas meio rotas na cortina da janela, de onde podia observar tudo o que ela fazia. Jamais uma ave voltando ao ninho em que deixara os filhotes e encontrando-o destruído, expressou um desespero tão completo em piados e angustiados bater de asas do que ela no único "ó", e na mudança que transfigurou seu rosto, ultimamente rosado e feliz. O Sr. Linton ergueu os olhos. "O que foi, meu amor? Você se machucou?" perguntou ele. O seu olhar e a pergunta asseguraram-lhe de que não fora ele quem descobrira as cartas. "Não, papai", respondeu ela. Ellen, suba, por favor. Estou enjoada." Obedeci e subi com ela. "Ellen, você tirou as cartas", começou ela imediatamente, pondo-se de joelhos. Mal ficamos a sós. "Pelo amor de Deus, dê-as para mim e prometo-lhe que nunca, mas nunca voltarei a escrever. Não conte nada ao meu pai." "Você não contou, não foi, Ellen? Diga que não. Fui muito desobediente, mas juro que nunca mais escreverei." Com ar severo e grave mandei-a levantar-se. "Pois é", exclamei. "Senhorita Catherine, pode se envergonhar dessas cartas. Em bela coisa você ocupa as suas horas de folga. Essa correspondência do seu primo merecia ser publicada. E que é que você acha que seu pai vai pensar quando eu mostrar a ele? Ainda não o fiz, mas não julgue que não vou colocá-lo a par dos seus ridículos segredos. Que vergonha! E você é que deve ter começado, aposto, a escrever tais absurdos. Tenho a certeza de que ele nem sequer pensaria nisso." Não fui eu, soluçou Kathy. "Eu não pensei em amá-lo até que..." "Amá-lo!" repetia em tom de desprezo. "Amá-lo! Onde já se viu dizer tal coisa? Era como se eu dissesse que amava o moleiro que vem uma vez por ano comprar o nosso milho. Que belo amor! As 2 vezes em que você viu Linton não perfazem sequer 4 horas da sua vida. Aqui estão as ridículas cartas. Vou levá-las para a biblioteca e veremos o que o seu pai dirá a respeito desse amor." Ela pulou para salvar as suas preciosas missivas, mas eu as ergui acima da minha cabeça. Ela então suplicou-me que as queimasse, que fizesse o que quisesse, menos mostrá-las ao pai. E tendo tanta vontade de rir quanto de a repreender, pois achava tudo aquilo coisa de criança, acabei cedendo com uma condição. "Se eu consentir em queimá-las, você me promete nunca mais mandar nem receber carta alguma, nem livros, pois vejo que lhe mandou livros, nem cachos de cabelo, nem anéis, nem bugigangas." "Nunca nos mandamos bugigangas", replicou Catherine, o orgulho vencendo a vergonha. "Nem nada de nada, então. A menos que você prometa, entregarei as cartas a seu pai."
Prometo, Ellen, gritou ela, agarrando-me o vestido. Jogue-as já na lareira. Mas quando me viu remexer as brasas, o sacrifício pareceu-lhe demasiado difícil de suportar e suplicou-me que lhe poupasse uma ou duas cartas. Só uma ou duas, Ellen, para me lembrar de Linton. Desatei o lenço e comecei a jogar as cartas no fogo. Vou salvar uma, mulher cruel, gritou ela, enfiando a mão no fogo e tirando para fora alguns pedaços meio queimados, com risco para os dedos. Muito bem, e eu terei alguma coisa para mostrar a seu pai, respondi, levantando-me e dirigindo-me para a porta. Ela jogou imediatamente os pedaços de carta nas chamas e fez-me sinal para terminar com a imolação. Remexi as cinzas e enterrei-as sobre uma pasada de carvões, enquanto ela se retirava, muda e com uma expressão de injustiça. Meu Deus, está falhando demais. E com uma expressão de injustiçada para os seus aposentos. Desci para informar o patrão de que o mal-estar da filha estava passando, mas que julgara melhor mandá-la repousar um pouco. Cathy não desceu para o almoço, mas apareceu à hora do chá, pálida e com os olhos vermelhos, mas extraordinariamente sossegada em aparência. Na manhã seguinte respondi à carta do primo com um recado em que dizia: o jovem Sr. Heathcliff não deve mandar mais bilhetes para a senhorita Linton, pois não lhe serão entregues. E desse dia em diante o rapazinho nunca mais trouxe nada. Capítulo 22. Eita, capítulo polêmico. O verão chegou ao fim, dando lugar ao princípio do outono, mas a colheita estava atrasada aquele ano, e alguns dos nossos campos ainda tinham gente trabalhando. O Sr. Linton e sua filha iam ver o trabalho e muitas vezes ficavam até a noitinha. Como o tempo estivesse frio e úmido, o meu amo apanhou um forte resfriado que lhe atacou os pulmões, obrigando-o a ficar todo o inverno confinado ao seu quarto, quase sem sair. A pobre Cathy, desde o término do seu pequeno romance, perdera muito da sua alegria e boa disposição. E seu pai insistia para que ela lesse menos e fizesse mais exercício. Já não tinha a companhia dele e eu achava ser meu dever substituí-lo no que fosse possível com a minha substituição pouco satisfatória, pois só podia tirar 2 ou 3 horas das minhas várias ocupações diárias para acompanhá-la, e a minha companhia era bem menos apreciada do que a dele. Numa tarde de outubro ou do começo de novembro, uma tarde fresca e úmida em que a grama e os caminhos se cobriam de folhas secas e molhadas e o céu, azul e frio, estava semi-escondido pelas nuvens, enormes nuvens escuras correndo rapidamente de oeste e prenunciando chuvas abundantes. Pedi à minha jovem ama que desistisse de sair, pois estava certa de que ia chover. Ela recusou, forçando-me a vestir uma capa e a pegar no meu guarda-chuva, a fim de acompanhá-la num passeio até o fundo do parque, um passeio tradicional que ela geralmente fazia quando deprimida. Como ela estava sempre que o Sr. Linton passava, pior do que de costume, coisa que ele nunca dizia, mas que tanto eu como ela adivinhávamos pelo seu silêncio e pela melancolia em seu rosto. Cathy caminhava tristemente, nada de correrias nem saltos, embora o vento frio pudesse lhe ter dado vontade de correr. De vez em quando, pelo canto do olho, eu a via levantando a mão e limpando algo da face. Olhei em volta à procura de alguma coisa que lhe distraísse o pensamento. A um lado da estrada havia uma pequena elevação, onde algumas aveleiras e carvalhos retorcidos com as raízes meio expostas a custo se seguravam. O solo era demasiado solto, os últimos e fortes ventos tinham tornado alguns quase horizontais. No verão, Catherine adorava subir pelos troncos e sentar-se nos galhos, balançando-se 7 metros acima do chão. Enquanto eu, satisfeita de ver a sua agilidade e o seu espírito ainda infantil, ainda assim achava conveniente ralhar com ela por trepar tão alto, embora ela soubesse que não havia necessidade de descer.
Desde o fim do almoço até a hora do chá, ela ficava no seu berço ninado pela brisa, sem fazer nada a não ser cantar velhas canções que eu lhe ensinara, ou ver os passarinhos alimentando os filhotes e ensinando-os a voar, ou aninhar-se com as pálpebras cerradas, meio a pensar, meio a sonhar, numa felicidade inexprimível. Veja, senhorita! Exclamei, apontando para um lugar debaixo das raízes de uma das árvores retorcidas. O inverno ainda não chegou, ainda há uma florzinha ali, daquelas campânulas que em julho cobriam a relva de uma colcha lilás. Que tal subir lá e colhê-la para mostrá-la a seu pai? Kathy olhou durante algum tempo para a flor solitária que estremecia ao vento e por fim respondeu: Não, não vou apanhá-la, mas o seu aspecto é melancólico, não é, Ellen?